Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra. Com seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. Meu filho, guarde sempre a sabedoria e a compreensão. Nunca deixe que ela se afaste de ti, pois juntas te darão vida, uma vida agradável e feliz. Meu filho, peça a sabedoria e grite pedindo entendimento. Filhos, escutem o que o Pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Aquilo que se consegue na desonestidade não serve para nada, mas a honestidade livra da morte. O Deus eterno não deixa os bons passarem fome, mas impede os maus de conseguirem o que querem. Falar sobre um tema aparentemente contraditório, tão aparentemente contraditório, que se eu colocasse apenas o slide como está ali, alguém ia pensar assim: pastor, desculpa, você não revisou o slide antes de apresentar. Apostasia fiel, não existe isso. Vamos falar de uma coisa que está molhada e seca ao mesmo tempo. Isso em filosofia é considerado até uma falácia da contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como é que você pode falar de apostasia fiel? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículos 15 em diante. Aqui fala da carta à igreja de Laodiceia. Para quem talvez conheça pouco o Apocalipse, deixe-me explicar para você. O Apocalipse é um livro que mostra em sonhos, em visões, em profecias, em símbolos, o futuro da humanidade, não apenas o futuro, Deus agindo durante toda a história da humanidade até a volta de Jesus e depois disso. Aqui no capítulo 1, 2 e 3, você tem algumas cartas especiais que Cristo envia às igrejas, simbolizando 7 diferentes períodos pelos quais passa a igreja de Deus. A última dessas cartas é a carta a Laodiceia, mostra o último período da igreja de Deus no passado. E aqui no capítulo 13, então, tem essa carta, e ela diz assim no verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deixa eu beber um pouquinho dessa água aqui. Deixa eu ver se ela está boa. Agora não dá inveja em vocês, a água está geladinha aqui. Eu preciso, porque senão não fala e vocês não vão ouvir o sermão. Está geladinha, está boa. Se ela tivesse quente, para um chá, uma cevada, café não. Para um chá, para uma cevada estaria bem. Mas se ela tivesse morna, o que me dá vontade? Vomitar. Como ela está morna, vale a pena beber água. O vomitar é algo que produz ânsia, dá vontade de jogar fora, de vomitar, tá? Desculpa, o morno é algo que produz ânsia, dá vontade de vomitar. Agora, olha que curioso, nós vivemos numa época que as pessoas falam muito, tem uma palavrinha que elas vai aí fora sendo dita à torta e à direita, a palavra é equilíbrio.
E seria até redundância eu criticar o equilíbrio, porque hoje todo mundo diz que você tem que ter equilíbrio. E tem uma frase que eu acho perigosíssima. A frase é a seguinte, abro aspas: devemos ter equilíbrio em todas as coisas, pastor. Fecho aspas. Isto é perigoso. Peraí, pastor, desculpa, não estou entendendo. Eu trouxe uma visita à igreja cristã fazendo passar vergonha. Você está criticando o equilíbrio? Desde Aristóteles, quando ele escreveu a Ética Nicômaco, nós já sabemos que a virtude está no meio. Aristóteles escreveu isso, a virtude está no meio, o equilíbrio de todas as coisas. A mitologia grega sempre falou do perigo de perder o equilíbrio. Tem a mitologia que conta a história do voo de Dédalo e Ícaro, que Ícaro voou meio entre o céu e a terra e acabou, indo muito perto do sol. O sol derreteu as penas dele e caiu no mar Egeu. Você não pode ser extremado, você tem que ser equilibrado. Pastor, desculpa, corrige isso aí, porque senão eu vou ficar com vergonha com a minha visita, eu não vou entender o que você quer dizer. Você está falando que eu devo ser desequilibrado? Ninguém quer ser desequilibrado. Uma pessoa desequilibrada é sinônimo de uma pessoa doente, uma pessoa mentalmente prejudicada. As pessoas querem ter equilíbrio em tudo. Quando você fala, não, pastor, equilíbrio em tudo, tem que ter equilíbrio em tudo. Mas se você olhar esse versículo da Bíblia, eu tenho um problema. Porque quente é um extremo, não é? É ou não é? Gelado ou frio é outro extremo. E o morno é o equilibrado. Quer dizer então que Deus vomita os equilibrados? Como é que você resolve esse problema? Repito, vivemos numa época que ninguém quer ser seita, ninguém quer ser fanático, desequilibrado. Todo mundo quer ter equilíbrio em tudo. Mas a Bíblia fala que Deus vomita os equilibrados. Como é que eu me saio dessa? Quer dizer que eu tenho que ser desequilibrado? Deixa eu explicar isso para você. A armadilha dessa frase que eu citei, que é muito dita aí fora, qual foi a frase? Devemos equilibrados em tudo. O erro, a falácia, a armadilha dessa frase está com o final: devemos ser equilibrados em tudo. Mentira. Vou dar exemplos. Pessoas que querem ser equilibradas em tudo, essas sim são contraditórias. Aí eu viro para minha esposa e falo assim: olha, eu serei um marido fielmente equilibrado. Eu estarei equilibrado entre a fidelidade e a infidelidade, entre o adultério e a firmeza no casamento. Existe isso? Existe equilíbrio entre a mentira e a verdade? Entre o céu e o inferno? Entre Deus e o diabo? Não, mas o problema é que com essa falácia de querer ter equilíbrio em tudo, as pessoas querem ser equilibradas naquilo que não pode ser equilibrado. Equilibrado entre a salvação e a perdição, entre o paraíso e o lago de fogo e enxofre, entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, entre ser ateu e ser cristão. Você só pode ser equilibrado nas coisas que pertencem a Deus. No que pertence a Deus, você deve ser equilibrado. Por exemplo, eu tenho que ter equilíbrio entre uma vida de oração e uma vida de trabalho missionário. Não pode ser só uma coisa ou outra. Eu tenho que ter equilíbrio entre estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. Eu tenho que ter equilíbrio entre cultuar na igreja e fazer trabalho fora da igreja. Isso sim. Eu tenho que ter equilíbrio entre trabalhar e descansar. Isto sim. Agora, eu não tenho que ter equilíbrio entre as coisas de Deus e do diabo. Aí, eu tenho que ser radical. E, infelizmente, a palavra radical hoje, ela sofreu semântica e tem uma conotação muito negativa. Quando você fala que uma pessoa radical, você pensa uma pessoa fanática, uma pessoa doida. Mas, etimologicamente falando, a palavra radical significa aquele que tem raízes profundas, que não tem pensamento superficial. Ele sabe o que está falando, ele está embasado, ele tem um radical, uma raiz. E hoje as pessoas não querem ser radicais, então foram justamente por um radicalismo extremo. Eu quero ser equilibrado em tudo. Isso não existe. Em nome de Jesus eu digo para você: no que compete às coisas que agradam a Deus, seja equilibrado. Mas no que compete a decidir entre Deus e o diabo, seja radical, seja extremista. Escolha o lado de Deus, nunca vá para o outro lado. O meu extremo é Deus. O meu extremo é a verdade. O meu extremo é a salvação. Se é para escolher entre salvação e perdição, eu sou extremista, sim senhor, porque eu fico no extremo da salvação. Eu não quero ser morno, porque Deus vomita os equilibrados. E tem muita gente querendo ser equilibrado em tudo. Por isso estão fingindo que são cristãos. Sabe, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a história das moedas. A Bíblia fala que o dinheiro responde a todas as coisas. E na época, nada melhor do que testar a sanidade espiritual de uma pessoa do que falar do dinheiro.
Eu vou falar do dinheiro do tempo bíblico, mas antes, deixe-me colocar para vocês uma coisa que tem me preocupado muito no cristianismo moderno. O conceito de apostasia tem que ser atualizado. Como assim, pastor? Eu não entendi. Vocês sabem que algumas palavras, nós não precisaríamos mudar se o mundo não mudasse, mas o mundo muda. Por isso que eu não uso mais as gravatas que eu usava quando eu me formei em teologia no IAM. Não sei se a pessoa da palavra está por aí, né? Por quê? O tempo muda. Se eu for usar a gravata daquele tempo, você vai achar ridículo. Esse terno que eu estou usando hoje, se Jesus não voltar dentro de 20 anos, talvez já está fora de moda. Então, quer dizer, eu não precisaria mudar se o mundo não mudasse. Quando eu digo mudar, não vender princípios. Por favor, interprete o que eu quero dizer. Nós temos que atualizar. Eu não vou ficar usando máquina de datilografar hoje se eu já tenho um computador. Concordam comigo? Então, alguns conceitos também têm que ser atualizados. E um conceito que a igreja tem que atualizar, senão ela não vai entender, é o conceito de apostasia. Até um tempo atrás, o que a pessoa entendia de apostasia? Apostasia é o seguinte, falando em termos de igreja adventista. Aquela pessoa que batizou na igreja, foi membro da igreja por um tempo, aí ele apostatou, o nome dele foi cortado aqui no livro da igreja, ele não vem mais na igreja de sábado, a igreja de sábado, ele não se diz mais adventista, ele hoje já não vem mais. Aí quando tem um movimento para trazer de volta os que afastaram da igreja, você vai à casa dele, vão folheto. Esse é o apostatado. Só que, irmãos, eu percebo que existe um outro tipo de apostasia, de pessoas que não saem da igreja. Essa é mais perigosa do que a outra, porque aquele que saiu, ele sabe que está perdido. Mas aquele que continua vindo à igreja, talvez até dando dízimos e ofertas, está igualmente apostatado e não sabe. Eu vou mostrar isso nessa manhã. Cuidado com essa contradição. Eu vou contar uma história para vocês para introduzir esse sermão. Eu não posso verificar a procedência ou não dela. Essa história saiu numa crônica do New York Times. Dizem que uma vez, uma dessas TVs que fazem muito câmera escondida para verificar se a pessoa é honesta, se a pessoa é educada, já fizeram isso no metrô, colocaram uma câmera para ver se as pessoas respeitam uma mulher grávida, colocaram uma mulher grávida dentro do metrô para ver se alguém dava lugar, deram um troco de propósito, etc., para ver se a pessoa voltava. Já viram esse tipo de programa? Fizeram em Nova York um programa desse. E estava um homem com uma mulher. E acidentalmente, na verdade não foi acidentalmente, foi de propósito, a mulher do caixa deu para várias pessoas naquele dia, de troco, uma nota de $100, para testar a idoneidade da pessoa, se a pessoa voltaria, para falar o troco está errado, você me deu $100 ao invés de $10, ou se a pessoa iria embora. E vários ficaram com $100 no bolso. E finalmente, lá pelas tantas, voltou um homem com uma moça do lado, falou assim: olha, desculpe, senhorita, você cometeu um erro, agora que eu fui perceber, você me deu uma nota de $100. E a moça: não, era tudo combinado, eu dei por $10 para o senhor. Ele falou assim: não, senhorita, foi $100. Não, moço, eu tenho $10 para o senhor, senhorita, desculpe, eu não ia mentir com uma coisa dessa. Eu não quero levar esses $100 porque eles vão fazer falta no seu caixa. Eu sei que você vai ter que pagar por esse dinheiro, então fica com $100, você me deu errado. Quando ele fez aquilo, aí todo mundo vê, as câmeras anunciaram, veio o repórter, parabéns, ele assustou todo mundo assim: o senhor é um homem honesto. Na verdade, isso aqui foi uma câmera escondida. Essa moça do caixa, que é uma atriz, nós estamos testando a honestidade do cidadão nova-iorquino. Parabéns, nós queremos tirar uma foto com o senhor, vamos publicar no New York Times e tudo, e aquela festa, parabenizando o homem e tal, no restaurante. Até que em determinado momento ele chamou o produtor no canto e falou: por favor, quem foi o camarada contente? Não publica a minha foto. Por quê? É que aquela menina que está comigo não é minha esposa, é minha amante. Se publicar, eu estou perdido. Vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Pessoas que para algumas coisas são altamente honestas e para outras pensam que pode brincar. Jovens que talvez passam a noite na balada tomando o que não deve, mas jamais aceitam comer uma carne de porco. Não, pastor, eu nasci na igreja para comer carne de porco, não. Se eu for comer um pedaço de carne numa tábua que cortaram o porco ali, eu não aceito, de jeito nenhum. Mas um chope numa balada eu acabo tomando. Qual a diferença? Interessante. Alguns querem casar com alguém que não compartilha a fé dele, mesmo sabendo que isso é errado. Mas ele não admite que outro faça o casamento, senão um pastor da igreja.
Uma vez eu lembro de um jovem: não, pastor, qual o problema eu casar com alguém que não aceita a minha fé? Você que está sendo preconceituoso, não querendo fazer o meu casamento. Aí eu falei assim: quem que é a pessoa mais importante nessa reunião? É o noivo ou é o pastor? É o noivo, ele vai ficar comigo. Eu falei: então por que se ele não precisa ser da sua fé, por que o pastor precisa ser? Tem algum ateu para fazer o seu casamento da mesma? Perceberam o dois pesos, duas medidas? Para algumas coisas relativiza a fé. Ah, Deus não é tão radical assim, eu não vejo problema nisso. Mas para outros, de jeito nenhum. Isso é apostasia fiel. E eu vou mostrar nas moedas, no dinheiro do tempo de Jesus, como os judeus daquela época tinham uma apostasia fiel. Estão vendo essa moeda aqui? Essas moedas que vocês estão vendo fazem parte da coleção de artefatos do Museu Paulo Borck, lá dos Estados Unidos, lá do NASP. Está bem mais perto que Estados Unidos, viu? Essa aqui é uma das moedas dentro da coleção lá. É uma moeda de Tibério César. Esse aqui é Tibério. Você tem aqui escrito Augustus, está escrito aqui, ó, Ave Augustus Tiberius Divi, Maximus Pontifice. O rosto de Tibério está aqui. Quem era Tibério? Tibério foi o segundo imperador de Roma. Quem foi o primeiro imperador de Roma, sabe? Não foi Júlio César. Júlio César não foi imperador. Júlio César era um ditador. Foi Otaviano Augusto, o Augusto César. Aí o Otaviano que colocou o nome de César em homenagem a si mesmo e aos outros imperadores. Então Otávio Augusto foi o primeiro imperador e Tibério foi o segundo imperador. Quando Jesus nasceu, o imperador de Roma era Augusto. O mês de agosto é em homenagem a ele. Quando Jesus foi crucificado, o imperador de Roma era esse aqui, Tibério. Na época que Jesus pregou, quem estava no comando de Roma foi Tibério. E essa moeda que Tibério mandou fazer era chamada em latim de denário. Da onde vem a palavra? Dinheiro. E uma vez perguntaram a Jesus assim: Senhor, é correto pagar tributo a César? Jesus pegou uma moeda dessa e falou o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os judeus tinham um problema muito sério com essa moeda. Primeiro, que era uma moeda profana. Você tem aqui atrás o próprio imperador sentado num trono, estão vendo? E o que significa essa expressão em latim Pontífice Maximus? É que o imperador de Roma dizia que era o sumo sacerdote do deus Sol, o deus Mitras. E o sumo sacerdote do deus Sol, o deus Mitras, era aquele que construía uma ponte entre a humanidade e Deus. Ponte fix. Faz ponte. Maximus, o maior pontífice. Depois, quando Roma se tornou cristianizado, o bispo de Roma, que é o Papa, assumiu o mesmo título para si. Ele é chamado de sumo pontífice. Então esse título que o Papa tem, sumo pontífice, veio do imperador romano, que se dizia aquele que constrói a ponte entre os homens e o Deus Sol. E mais, aqui nesse cantinho está escrito Ave, que é salve, Augustus Tiberius Divi. Divi significa divino. Ele era um homem que se dizia Deus. Então os judeus tinham um problema muito sério com a sua religião. Como eu posso usar uma moeda de um homem que se diz Deus? E eles eram muito conservadores no judaísmo deles. Eu posso até imaginar um judeu comentando com o outro: eu acho um absurdo usarmos essa moeda. Essa moeda aqui é pagã. Lembra que eles tinham a lei da contaminação? Você não podia nem encostar num porco, nem num defunto. Essa moeda, eu me sinto contaminado quando eu toco isso aqui. Bom, tem uma outra moeda também que os romanos usavam que era problemática. Estão vendo aqui embora o projetor esteja um pouquinho claro, vocês conseguem perceber que tem dois rostos aqui? Conseguem perceber? Eu vou mostrar essa moeda na Bíblia. Abra comigo em Lucas capítulo 12, verso 6. A Bíblia fala dessa moeda também. Lucas capítulo 12, verso 6. Lucas capítulo 12, verso 6. Jesus fez uma pergunta assim: não se vendem quantos pardais? 5 pardais por 2 asses. Não é assim que está na sua Bíblia? Esse aqui é a moeda, tá certo? Ali, correto? Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Asses eram 2 moedas dessa. Por que ela chamava asse? Aqui que vem o segredo. As moedas romanas eram cunhadas. Cunhadas como?
Você pegava a moeda, colocava numa plataforma, tipo, em inglês se diz die, em português, die como morrer mesmo, escreve assim. Em português seria como uma bigorna. Você colocava a moeda ali e batia com o martelo, a moeda pegava o formato da bigorna. Isso eram moedas cunhadas. Mas depois Roma começou a fazer um outro tipo de moeda. Eles faziam uma forma, colocavam o metal derretido ali em altíssima temperatura, tirava a forma, ficava igual um bolo. Então essa moeda era literalmente fundida ou assada, que não era colocada em alta temperatura. Assado em grego e em latim é assum. Aí o nome da moeda ficou assi, que ela era assada. Entendeu a diferença? Denário era fundido, o assi era assado. Por isso não tinha assi. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Mas tem uma outra curiosidade sobre essa moeda. Ela tem 2 rostos ali. Aquele é um deus pagão, é o deus Janus ou Janus. Um rosto dele olha para o futuro, o outro olha para o passado. Por isso que os romanos deram para o primeiro mês do ano o nome de Januário ou Janeiro, em homenagem ao deus Janus, que é o mês que começa o ano e despede do passado. Então o mês de janeiro é em homenagem ao deus Janus. Um parênteses: até hoje tem gente na igreja também que fica assim: eu acho que é errado a igreja ter o Natal. O Natal é pagão, pastor. Você já ouviu? Deixa eu abrir um parênteses para esclarecer isso para a igreja. Por que eu não devo guardar no domingo e sim sábado? Porque a Bíblia deixa bem claro qual que é o dia que eu tenho que guardar. Então se a Bíblia falou guarda esse dia e eu guardo o outro, eu estou transgredindo uma lei. Mas a Bíblia não tem nenhuma passagem que fala que dia Jesus nasceu. É lógico que não foi 25 de dezembro, não tem nenhuma passagem. Se a minha esposa fala comigo assim: meu amor, eu quero um perfume Carolina Herrera, se eu trouxer para ela qualquer outro perfume, eu estou transgredindo um pedido que ela me fez. Mas se ela falar o seguinte: meu amor, traz o que você quiser, e eu trouxer um perfume ou uma bolsa, eu não estou transgredindo nada. Ou até foi voluntário, de repente ela não falou nada. Entendeu a diferença entre uma coisa e outra? Ah, pastor, mas o Natal tem uma origem pagã, é o Deus Tammuz, não sei o que e tudo mais, é o Deus Sol. Se você olhar por esse viés aí, você não pode nem seguir o calendário, porque o calendário é todo pagão. O mês de janeiro é em homenagem ao deus Janus. O mês de agosto é em homenagem a Augusto César. Fevereiro é em homenagem ao deus dos infernos. Por isso que o carnaval geralmente acontecia em fevereiro. Agora às vezes pega março. É februários, significa ferver, inferno. Maio também é o mês de Marte. Não, março que é o mês de Marte, perdão. Março é o deus da guerra. E vai por aí. Maio é o início da primavera, fica tranquilo, viu? Maio, na Europa, era o único mês do ano que as pessoas tomavam banho. É verdade. Por isso que maio é o mês das noivas. Aproveitar para casar em maio, porque maio começava a primavera e era o período do banho. Viu? Bom, vamos continuar aqui. Mas foi isso aqui que não estava no sermão, não, foi só para responder a pergunta dela. Mas vamos voltar aqui. Então, se você quiser seguir a risco a ferro e fogo, você não pode também ter os dias do ano, porque os dias segunda, terça, quarta, quinta, em inglês, Monday, Tuesday, Wednesday, são em homenagem a deuses pagãos também, dia da lua, segunda-feira, até em alemão. Então cuidado com esse, não vá tanto por aí, tá certo? Voltando aqui, qual o nome desse deus? Janus. Em homenagem a ele veio o mês de janeiro. É o deus que olha para o futuro e olha para o passado. Qual é o nome dessa moeda? Assi. Será que os judeus podiam usar essa moeda? Isso era uma polêmica na época de Jesus, maior do que o carnaval hoje. Deixa eu falar de uma outra moeda da Bíblia. Marcos capítulo 12, versos 43 e 44. Abra a Bíblia comigo. Marcos capítulo 12, versos 43 e 44. Jesus estava com os discípulos. Vamos olhar desde o 41, vamos ler desde o verso 41.
Assentado diante do, que palavrão, que palavra está aí? Gasofilaço. O que é isso? Gasofilaço é um cofre. Um cofre, sabe, para você colocar dinheiro, moedas, marca. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. O gasofilácio, esse cofre, onde eles colocavam ofertas, ficava no pátio do templo. Decora isso que é importante para o final do sermão. No pátio do templo ficava o gasofilácio. Então imagina se a gente estivesse no templo, na época de Jesus, as ofertas vocês deram com os diáconos passando as salvas, né? Se fosse no tempo de Jesus, havia um cofre aqui, as pessoas vinham e colocavam ali as suas moedas. Não tinha nota na época de Jesus. Jesus estava sentado ali vendo aquilo. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. No grego, o nome dessas moedas é lepton. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, de todo o seu sustento. Deixa eu explicar isso aqui. Isso significa que você tem que agora pegar tudo que você tem e vender e trazer para a igreja, não. Mas tem uma coisa interessante sobre como é o nome da moeda que eu falei que a mulher depositou lá? Lepton. Querem ver como é que é a moeda dela? É essa aqui, ó. Feinha, né? As outras não eram mais bonitas? Eu apresentei já 3 moedas para vocês. Qual foi o nome da primeira? A de dai a César o que é de César? Denário. Como é a segunda, que era assada? Assi. E a terceira da mulher pobre, da viúva? Lepton. É uma moeda tão pequena. Lepton significa coisa. Lepton é uma palavra grega até para coisa diluída, relacionada, por exemplo, a esgoto, ratazana. Se fala leptospirose, que é a doença vem do rato. Era uma moeda insignificante, é como se fosse um centavo. Olha o tamanho dessa moeda na minha mão aqui. Eu estou segurando ali 2 leptons. Essa moeda é tão insignificante. Meu cunhado, o Dr. Alexandre, foi comigo para Israel, ele viu isso lá. A gente pode ir em casas no numismático, comprar moedas antigas, originais. Tem moeda que custa $3.000. Tem moeda que custa $10.000. Sabe quanto que eu posso pagar numa moeda dessa original no tempo de Cristo? $20. Ela é tão insignificante que $20 você vai no antiquário e compra uma moeda dessa. Às vezes, dependendo do que você compra, ele até não de brinde. Até hoje não vale nada. Foram 2 dessas moedas que a mulher deu. Agora, uma coisa curiosa, preste atenção nessa informação. Ela é importante. Essa moeda era feita de bronze ou de latão. Por que, pastor, que é importante isso? Você vai entender daqui a pouquinho. Olha o templo. Assim era o templo da época de Jesus. Aqui ficava o lugar santo e santíssimo. Lá na frente ficava o Monte das Oliveiras. Aqui ficavam as paredes do templo. Esse bairro aqui, o laser está conseguindo? Vocês estão conseguindo ver o laser? Não? Está muito fininho, né? O laser é pequeno aqui. Com o mouse, será que dá para mostrar ali? Mas não adianta, eu vou explicar aqui. Onde está escrito aqui o templo, monte? Não, pode só voltar, por gentileza. Ok. Aqui onde está escrito embaixo o templo, monte, tá certo? Se você for aqui à esquerda, estão vendo esse bairro que está aqui? É o bairro dos ricos. Ali morava a classe nobre de Jerusalém, era a zona sul. Moravam aqui. O que aconteceu? Isso, só passar o mouse, exatamente, onde o mouse estava ali, ó. Só passar o mouse. Isso, exatamente, só passar por do tempo aqui. Aqui era o bairro dos ricos. Os ricos moravam aqui. Então, quando os ricos queriam ir para o templo, podem olhar que tem 2 passarelas ali no templo. Aqui está, mais abaixo aqui, Alexandre, mostra no canto aqui, ó, o arco de Robinson. Esse aqui é chamado de arco de Robinson. Os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, quando iam para o templo, tinham aquela entrada especial ali. Sabe por que eles entravam por ali? Se você olhar um pouquinho antes do arco de Robinson, mostra o telhado por favor, Alexandre. Tem nada.
Estão vendo esse telhado tão grande aí? Aí funcionava o sinédrio. Ali que eles reuniam para discutir a teologia, as doutrinas. Ali que o diabo colocou Jesus no dia da tentação. Lembra que o diabo o transportou até o pináculo do templo? Falou que ele pula daqui. Pináculo é o telhado. Foi dali que o diabo mandou Jesus pular. Agora, se você olhar lá na frente, tem uma outra passarela. Arco de Wilson, lá na frente. Arco de Wilson. Não. Do outro lado. Não, do outro lado. Lado oposto. Do lado do Arco de Wilson, lá perto do Grupo das Lamentações. Isso. Esse aqui é onde passava o pessoal rico. Então vamos recapitular. Esse bairro aqui era o bairro dos ricos. Quem entrava pelo primeiro arco ali da esquina? Os escribas, os sacerdotes, os líderes do povo. Os ricos entravam por aquela passarela ali. Aquela passarela do outro lado que ele mostrou primeiro é quem vinha de fora de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, passava por ali. E os pobres? Por onde que os pobres entravam no templo? Por duas portinhas que estão aqui do lado, chamadas Porta de Ulda. Os pobres tinham que entrar por ali. Diferença, né? E dentro do templo era um lugar sagrado. Nada contaminado poderia entrar no templo. Nada contaminado. E como é que os judeus faziam então para dar as suas ofertas no templo? Então imagina essa fotografia. Se você estivesse em Jerusalém, no templo de Jesus, você subiria por ali, ó. Os pobres iriam por aqui, os sacerdotes por ali, os ricos por lá, a casa dos ricos, e você levaria a sua oferta para o templo. Agora havia um pequeno problema. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Números, Êxodo, capítulo 30, versos 11 a 16. Êxodo, capítulo 30, versos 11 a 16. Olha como é que dá para ser apostatado citando a Bíblia, hein? Os judeus mostravam isso aqui na Bíblia. Olha o que Moisés escreveu. Êxodo 30, versículos 11 a 16. Disse mais a Moisés: disse o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um dará ao Senhor o resgate por si mesmo, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Todo aquele que passar ao arrolamento será isto: meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, isto é 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Ciclo ou peso é a mesma coisa. Cada judeu tinha que dar meio peso de prata. Qual que era o metal que tinha que oferecer no templo? Prata, de oferta a Deus. Olha como é que Deus é sábio. Deus não mandou dar meio ciclo de ouro, porque Ele sabia que nem todo mundo tinha condição de ter ouro. Mas Ele também não mandou dar meio ciclo de bronze. Ele mandou dar a prata. É uma coisa melhor, mas que todo mundo podia conseguir. Na época de Moisés não havia moeda. Quando falava meio peso de prata, era um pedacinho de prata mesmo. Mas na época de Jesus já havia moeda. Aí o pessoal dava. Quanto que cada um tinha que dar de oferta no templo? Meio ciclo de prata. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Isso equivaleria mais ou menos 12 gramas de prata por pessoa. 12 gramas. Na época de Neemias, quando o pessoal saiu do cativeiro babilônico, ele reduziu isso para apenas 1/3, porque o pessoal estava sem dinheiro. Na época de Jesus voltou para meio ciclo. Então aqui está a moeda que na época de Jesus valia meio ciclo de prata. Toda de prata. Agora deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que essa era a única tipo de moeda de prata do tempo de Jesus? O que vocês acham? Havia várias moedas de prata, mas só essa moeda aqui era aceita no templo. Sabe por quê? Essa moeda era cunhada na cidade de Tiro, que fica no Líbano. Todas as moedas de prata tinham 60% de prata, 40% de liga de ouro, igual a aliança. Você pode comprar uma aliança de ouro puro, ou ter liga de cobre. E aí, lógico, quanto mais liga de outros metais menos nobres, menos valor tem. Então a moeda de prata cunhada em Tiro era 98% de prata. Era a moeda mais pura. Então os sacerdotes, prestem atenção nisso, apontando assim diz o Senhor, diziam: de acordo com a lei de Moisés, cada um deve pagar meio ciclo de prata. Está escrito.
Para Deus temos que dar o de melhor. Então tem que ser prata pura. A única moeda que podemos aceitar no templo é o shekel de prata de Tiro, o meio ciclo de prata de Tiro. Ficou claro para vocês? A pessoa fala, peraí, a gente tem outras moedas. Essa moeda é pagã, porque tem o rosto do deus Janus, não podemos aceitá-la. Mas eu apresento o mesmo valor. Não podemos, essa tem o rosto de César, é pagão, o mandamento proíbe. Então a pessoa tinha que pegar o ciclo de prata e levar para o templo. Mas olhem a enganação daquele templo espiritual. Teve um tempo, nós temos um problema com essa moeda também. Por que eu falei que a moeda de bronze não poderia ser aceita? Porque Moisés disse que era de prata. Por que não podia aceitar também a que tinha o rosto do deus Janus? Pagão. Mas essa moeda também não tem o rosto do rei de Tiro. E o que é pior, ele está vestido de Melcarto vestido de Hércules, um deus pagão. E você também tem uma águia pagã aqui. Mas vem cá, aquela moeda eu não posso aceitar porque é pagã, mas essa eu posso aceitar, mesmo tendo o rosto pagão. Vocês perceberam os dois pesos e duas medidas? A moeda de bronze não posso aceitar porque é pagã, mas essa também é pagã. Não, mas essa é de prata pura, essa pode. Aí Roma proibiu Tiro de fazer as moedas. Sabe o que os judeus pediram? Olha, para que nosso templo não fique sem ofertas, desde que nós agora fabriquemos o símbolo de Tiro. Roma deixou. Olha o jeitinho judaico de resolver o problema. Preste atenção na moeda feita em Tiro, a mesma moeda feita em Jerusalém. Vocês conseguem perceber uma diferença? O que está acontecendo com a águia e o rosto do imperador? O rosto está mais amassado e a águia está mais mal feita. Assim eles ficavam com a consciência tranquila. Não, a gente não está fazendo imagem de escultura, porque não tem nenhuma águia ali. Entendeu o jeitinho judaico de resolver o problema ético? Eu faço a moeda, mas para não colocar a imagem de escultura, eu boto a águia, aí fica... E se você fosse um israelita do tempo de Jesus, como é que você deveria fazer? Você trazia o seu dinheiro, o seu denário, chegava no templo, lembra aquelas muralhas do templo que eu mostrei para vocês? Ali ficavam os cambistas e os vendedores. Você chegava com um saco cheio de dinheiro, denário, asse, qualquer moeda que você tinha. Você chegava no cambista e tinha que trocar a sua moeda por aquela moeda de prata chamada o ciclo ou shekel do templo. Eles cobravam 12% de taxa de câmbio. 12%. É muita coisa, né? E além de pagar 12% de taxa de câmbio, o câmbio variava de acordo com o gosto do sumo sacerdote. Você chegava lá e falava assim, escuta, são 30 denários aqui para uma moeda dessa, não, hoje é 35. Mas ontem meu irmão veio aqui e pagou 30, mas hoje é 35. Se você não fizer isso, você não pode ofertar no templo do Senhor. Você vai ficar amaldiçoado. Então a pessoa acabava dando. Depois que ele comprava o ciclo de prata do templo, ele ia no vendedor do templo, porque só ele tinha um animal próprio para oferecer sacrifício. Aí o vendedor do templo, você quer dentro do templo, ele pegava então aquele ciclo que você trocou, vendia o cordeiro para você. Você pegava o cordeiro, entregava para o sacerdote, e muitas vezes o sacerdote pegava aquele cordeiro, te agradecia, e lá pelos fundos devolvia o cordeiro para os vendedores, e o cordeiro era vendido várias vezes no dia. Assim estava Jerusalém no tempo de Jesus. Aí você entende uma passagem da Bíblia. O que é que esse quadro aqui está mostrando? O dia que Jesus pegou o chicote e expulsou os vendedores e os cambistas do templo. O que Jesus falou? A minha casa é uma casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E o mais curioso, eu repito como eu comecei esse sermão, eram pessoas apostatadas ou não eram? Mas eram os mais tradicionais e radicais com a religião. Jesus me falou assim, olha, vocês devolvem o dízimo até da hortelã e do cominho. Vocês às vezes negam a ajuda aos pais de vocês que vocês ofereceram para o templo. Não deixam passar nada.
nenhuma lasquinha. E isso que me chama a atenção, até hoje, com todo o respeito que eu tenho pelos meus irmãos judeus, a gente nota essa contradição. Jerusalém era o lugar que deveria ser mais abençoado e mais harmonioso do mundo. Yerushalayim, Jerusalém em hebraico, significa habitação da paz. E é o lugar que eu vi a maior quantidade de ódio, preconceito, especialmente religioso. Agora é interessante, no sábado, para muitos judeus racídicos, você não pode carregar nenhum lenço no bolso. Mas se um carro entrar no seu bairro dia de sábado, você pode apedrejar. Curioso, né? Eles não podem servir ao exército de Israel, porque eles são religiosos. E eles não reconhecem que Israel é um país, porque não foi Deus que deu, foram ateus. Mas eles aceitam receber pensão do governo. Curioso isso. E será que também, traduzindo para hoje, não temos jovens, adultos, pessoas da igreja que assim, pôr do sol é severo em casa, pastor. Deu hora do pôr do sol, todo mundo fazendo. Não brinco. Eu não aceito comer um pedacinho assim que foi cortado onde cortaram um pouco. De jeito nenhum. E quando o meu salário sai, a primeira coisa que eu separo é o dízimo. Muito bem. Mas o jeito que eu trato a minha esposa não é como alguém que está realmente respeitando a esposa. Eu trato a minha esposa como se fosse um cachorro. Eu não ouço música de rock and roll, mas eu ouço fofoca. E se for para escolher entre duas coisas ruins, eu prefiro o rock. Eu falo por quê? O rock é mais honesto, ele fala que é do capeta. A fofoca tem aparência de piedade. Fala o nome dele para orar. Jesus amaldiçoou a figueira. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa para vocês. Conhece aquele episódio que um dia Jesus amaldiçoou a figueira? Lembram? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Que ela não deu fruto? Errado. Ele não amaldiçoou a figueira porque ela não dava fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentou dar fruto e não deu. Ela estava cheia de flores, Jesus aproximou dela. Se ela não tivesse com flores, Jesus não ia aproximar. Seria muito estranho Jesus amaldiçoar a árvore porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou porque ela aparentava dar fruto e não deu. Enganou até Jesus. Porque ele chegou lá, procurou e não tinha. Cuidado com coar o mosquito e engolir o camelo. Entende agora nesse contexto o que significava isso quando Jesus falou? Vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. No templo não entra nada contaminado, mas rejeitaram o próprio Senhor no templo quando ele esteve ali. E vão mais além. Como se não bastasse, aquela moeda pura, aquela moeda especial para o templo, foram justamente 30 daquelas moedas que Judas ganhou para atrair o Salvador. E eu não posso me olvidar de fazer um último comentário sobre essa moeda. Eu falei que essa moeda originalmente era feita onde? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Em que cidade? Tiro. E ela trazia o rosto do rei de Tiro. No Antigo Testamento, o rei de Tiro é símbolo de quem? Satanás. Agora, que coisa mais absurda. Preocupados com a santidade do templo, levavam o rosto do símbolo de Satanás para dentro do templo. Preocupados com a santidade do templo, usaram a moeda sagrada do templo para vender o seu Messias. Será que você está apostatando na fidelidade? Trazendo maldição para dentro da igreja, achando que está adorando a Deus. Muito curioso isso. Para algumas coisas, xiita no adventismo. Para outras, Deus não é tão radical assim, não tem problema. Aproveitando até que tem visitas em nosso meio. Você que é membro dessa igreja, tome cuidado, porque a sua vida é a única Bíblia que muita gente está lendo que você trabalha. É como você age no trânsito. Você não é adventista do sétimo dia. E ser adventista não é só crer nas 27 doutrinas, não. Tem um monte de coisas. Como eu ajo no trânsito? Eu dirijo como um adventista ou eu dirijo como um louco? Eu trato a minha esposa como um adventista que está esperando Jesus deve tratar a sua esposa, ou a trato como se fosse um animal? E a esposa também é o marido. Você respeita o seu marido ou pratica bullying com ele? Aquele desgraçado não vale nada, aquele homem. Você respeita os seus filhos ou vive amaldiçoando? Desgraça, esse menino é burro, não vai para lugar nenhum, já cansei de falar.
Você é um pai adventista ou você é um pai ateu fingindo que é adventista? Aliás, há dois tipos de ateísmos, cuidado. Assim como eu falei do rock e da fofoca, existe o ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico é o de Richard Dawkins, é aquele que fala, eu não creio em Deus, ponto, ele é honesto. E o ateísmo prático é aquela pessoa que fala, eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E agora eu vou voltar um detalhe. Qual a única moeda que podia ser aceita no templo? O peso, o ciclo do templo. De que ele era feito? De que era feita? Isso, tem que ser de prata, né? O ciclo de prata. Foi isso que eu falei ou que eu voltei? Porque não, agora ajuda, eu cometeu. Não, porque às vezes a gente comete. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez tinha um pregador empolgado, que ele estava pregando e ele começou a falar da história de Nicodemos. E eu falei, irmãos, Nicodemos era um homem baixinho. E Nicodemos morava numa cidade chamada Jericó, mas Deus tinha um plano para a vida de Nicodemos. E Jesus um dia foi e ele falou, eu vou comer com Nicodemos, mesmo Nicodemos sendo um homem odiado, detestado. E ele está falando o tempo todo ali, e Jesus chegou e Nicodemos queria ver Jesus, Nicodemos tentando ali, e Nicodemos sobe numa árvore, no sicômoro, e o pessoal estava incomodado, e já falei, tem gente que fez trejeito, a esposa tentou avisar e não percebeu, até que alguém assim mandou um bilhetinho, falou, pastor, Nicodemos não é Zaqueu, sem perder a compostura, ele falou, então Nicodemos subiu até a árvore, e Jesus olhou bem nos olhos de Nicodemos e disse, Nicodemos, desce que esse lugar pertence a Zaqueu. Aí Zaqueu subiu e ele continuou o sermão dele. Então, quando alguém tenta avisar, para eu não cometer o mesmo erro aqui, vou repetir o conceito. Olha, e vou dar uma dica para você. Se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Tem problema. Gente, que Deus é tão... Eu imagino, meu Deus me ama tanto. Olha, depois de 6.000 anos de pecado, eu consigo rir. Não é ficar contando o tipo do papagaio, não. Mas assim, isso é milagre. Isso é milagre. Meu Deus é um Deus que tem bom gosto, tem senso de humor. Ele não é monocromático, ele criou várias cores, ele me permite sorrir. Se Jesus está em seu coração, conta isso na sua cara. É verdade. Tem gente que fala com mais empolgação da perseguição do decreto dominical do que o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Agora o decreto dominical está para sair, o Illuminati. Eu acho que tem coisas mais importantes do que o Illuminati, coisa aí. Que Jesus morreu por mim, ele é meu salvador, ele vai voltar. Essa é a maior esperança da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida feliz, abençoada, e mesmo que eu ficar velho e morrer, e depois da ressurreição eu vou para um lugar melhor ainda, e para sempre. Que maravilha, você mal de mal com a vida, por quê? Mas voltando, eu estava dizendo para vocês, qual a única moeda que podia entrar no templo? Ela era feita de quê? Prata. Lembra que eu pedi vocês para prestarem atenção num detalhe da oferta da viúva? De quem que era? Qual era o nome da moeda da viúva? Lepton. Lembra do ratinho, leptospirose, lepton. De que metal era feita a moedinha da viúva? As duas. Latão ou cobre? Qual o único metal de moeda que podia entrar no templo? Prata. E o que ela entrou? O cobre. O que dá a entender? Olha como é que Jesus foi politicamente incorreto. Aquela mulher passou muito tímida, olhou para os cambistas, ela não tinha dinheiro. Opa, aconteceu alguma coisa ali. Ela não tinha dinheiro para poder trocar ali pelo cheque do templo, certo? Ela não tinha. O que ela fez? Foi escondidinha com as suas 2 moedas, olhou para um lado e para o outro, correndo o risco de ser rechaçada, expulsa dali. Mesmo assim não ofertou. Botou escondidinho as 2 moedas dela. É diferente do que o pessoal coloca quando prega esse sermão. Não é sentido assim, olha, um deu um cheque de R$200, outro deu R$2, esse aqui deu uma... Não é isso só. O que aquela mulher fez foi mais. Ela teve a coragem de dar tudo que ela tinha, mesmo numa época de apostasia. Que ela podia, humanamente, fazer como muitos fazem. Não, a igreja está apostatada, eu não vou devolver dízimo, não. Esse pessoal gasta errado. Eu não vou fazer Ela deu.
Sabe por quê? Se você não faz o correto porque o outro está fazendo errado, são dois que vão para o inferno ao invés de um. Deixa o outro sozinho. Se você está fazendo a sua parte e o outro está errando, o problema é dele. Mas se porque ele está errando você erra também, são dois que vão se perder. Esses sacerdotes não estão respeitando a lei de Deus como deveriam, mas nem por isso eu vou deixar de dar minha ofertinha aqui. E não foi qualquer coisa que ela deu, não. Ela deu tudo o que possuía. Deu problema aí? Está resolvendo? Bom, já que ela deu essa moeda, eu quero contar para vocês. Eu ia mostrar uma última moeda, mas eu quero terminar contando uma história para vocês. Vocês conhecem a parábola da dracma perdida? É o último texto. Eu quero ler com vocês aqui na Bíblia. Quero falar de uma outra moeda. Essa eu não vou poder mostrar. Espero que arrume até lá. Lucas. Vou passar aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Assim diz na minha Bíblia: ou qual é a mulher que, tendo quantas moedas? E qual o nome dessa moeda aqui? Dracma. A do templo também é chamada de dracma, viu? Mas é outro tipo de dracma. Uma mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre toda a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olhando assim, grosso modo, essa parábola parece tão ingênua, tão infantil, parece até boba. Eu sou mineiro, viu? Por isso que eu falo boba. Não parece uma parábola... Olha assim, se você não... Eu sei que é Jesus que falou, mas esquece isso um pouco. Não é uma historinha meio sem graça? A mulher estava lá na casa dela, tinha 10 moedas. Imagina que eu pare uma coisa importante. Você está falando assim: eu vou te contar uma coisa. O quê? Uma vez lá em casa, eu tinha 10 relógios, 25 de março. Aí eu perdi um relógio. E daí? Aí eu varri a casa toda, procurei, achei meu relógio. Aí eu falei: e aí? Aí eu fui comemorar. E contar que você tinha um filho que foi sequestrado e a polícia conseguiu achar o seu filho e trazê-lo de volta para você são e salvo, isso é uma história que vale a pena ouvir. Agora, ouvir que você perdeu a dentadura dentro de casa e depois não foi comemorar, parece uma história sem graça, mas não é. A foto que eu vou mostrar para vocês, a dracma dessa mulher, é um outro tipo de moeda de prata, mas não tão importante como aquela do templo. Eu estou quase terminando, vou só tentar aqui. Deixa, não se preocupe mais em arrumar isso não. Deixa, eu falo assim agora. Já conseguiu? É porque senão eu sei que vocês ficam mais preocupados. Gente, eu sou professor, eu sei disso, não é culpa de vocês não. Mas quando tem alguma coisa paralela, o auditório fica... É essa aí. Essa é a dracma de Ática, a moeda de prata que aquela mulher usava. Por quê? Vou mostrar a vocês o que acontecia. No dia do casamento, tá vendo a mulher ali, perdi uma das moedas? As mulheres nos tempos bíblicos tinham uma vida social muito limitada. A maioria das mulheres não podiam trabalhar fora, não podiam ter um emprego, não podiam ter dinheiro próprio. Era uma época de muito machismo. Tudo bem, vamos só ajudar aqui, não tem problema, ajude por gentileza. Isso, cuidado com o fio, pronto. Não tem problema. Pode ir. Voltando aqui então, agora comigo. Ela está parada, gente. Mas que bom, você se preocupe, isso é importante. Voltando ao que eu estava dizendo. A mulher nos tempos bíblicos, pelo machismo da época, não podia ter vida própria, no sentido de trabalhar. Uma mulher sem um homem para cuidar. Por isso que Deus tolerou a poligamia durante algum tempo. Por isso Deus tolerou. Porque um homem com 4 mulheres era 4 filhas para ele cuidar. Lembrem, a Bíblia não endossa o machismo, mas ela foi escrita numa época de machismo. A Bíblia não endossa o que ela descreve. Então o que acontecia? A mulher sem homem era nada. O judeu agradecia a Deus 3 coisas: por não ter nascido pagão, gentil, não ter nascido porco e não ter nascido mulher. Quando nascia menina não tinha comemoração, quando nascia homem tinha. Então imagina que uma mulher sem um marido, ela não era ninguém.
Se uma mulher fosse abandonada pelo marido ou ficasse viúva, ela só tinha 3 alternativas: voltar para a casa de um parente mais próximo, alternativa 1. 2, ou se ela tivesse filhos para cuidar dela, é claro. 2, prostituir-se. Ou 3, mendigar. Por isso que o livro de Atos tem tanta preocupação com as viúvas. Uma viúva era alguém abandonado, é como se fosse uma criança sem família. Então alguns pais, no dia do casamento da filha, faziam uma coisa que os beduínos seguem até hoje. Estão vendo aqui essa beduína? É uma mulher do deserto. O que vocês estão notando que está aqui na roupa? Essa é a roupa de casamento dela. O que está aqui na frente? Moedas. Até hoje os árabes têm esse costume, só que hoje ele é mais simbólico. Nos tempos bíblicos não. O seu pai dava para você uma quantidade de moedas que variava de acordo com o poder aquisitivo do seu pai, e você tinha aquelas moedas costuradas na sua roupa, a sua roupa de casamento. Até hoje eu vi no deserto, por exemplo, mulheres beduínas de idade, elas têm o costume de guardar a roupa de casamento dela. E olha que isso não é no dia do casamento não, mas elas têm aqui ainda as moedas até hoje. Lá no Egito, eu não sei se o Alexandre lembra disso, eu tentei comprar de um beduíno lá roupa de casamento da avó dele, para trazer para colocar no museu, mas eles guardam com carinho. Por que ela fica com essas moedas penduradas? Aquela moeda é dela, é o dote dela. Se o marido morrer, for embora, ela ficar sozinha, com aquele dinheiro, ela tem como pegar uma caravana e viajar até a casa da família dela para pedir socorro, ou comer até que o marido volte, ou até que os parentes consigam um novo marido para ela, um parente resgatador. Foi certamente essas moedas ganhas no dia do casamento que Ruth e Noemi usaram para sair de Moabe e voltar para Belém. Entenderam o lance de ganhar essas moedas no dia do casamento? Então essas moedas era tudo o que você tinha numa situação de aflição. O fato de Jesus mencionar aquela mulher e o marido não aparecer na parábola significa que ela estava sozinha. A mulher ficava com essas moedas às vezes no pescoço, às vezes na franja. Ela deve ter perdido uma, então o desespero dela era muito grande, porque ela dependia daquelas moedas para sobreviver. Então a comparação exata não é eu tinha 10 relógios para 25, perdi um e achei, ou perdi minha aliança de casamento, não. A comparação é mais dramática. É como se você estivesse num país em guerra e perdesse o seu passaporte, e você precisa do passaporte para sair dali, e você desesperado começa a procurar por todo lado o passaporte para poder ir embora, e finalmente quando você acha o passaporte, imagina o alívio. Uma vez em Israel eu tive uma situação muito desagradável, que eu perdi uma bolsa minha, que estava o meu passaporte, as passagens dali para os Estados Unidos, todos os meus dinheiros, a minha carteira com o meu cartão de crédito, tudo. E demorou 2 horas até que alguém encontrou lá em Cesareia Marítima. Gente, o alívio que eu tive quando o rapaz chegou com os meus documentos, mas as 2 horas que eu tinha perdido tudo, eu estava num país estrangeiro, de repente, sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem documento do Brasil, sem passaporte, as passagens dos Estados Unidos, não tinha internet na época, era tudo impressa, estavam lá dentro, era uma pochete. Quando eu achei, o alívio foi tão grande, que esta é a comparação que eu faço ao achado da moeda. Então quando a mulher achou aquela moeda, não é um objeto qualquer que você perdeu não, é um objeto que pode garantir a sua salvação. Aí Jesus olhou para o auditório e falou: imaginem o alívio daquela mulher em encontrar a moeda. Imaginaram? Esse é o alívio de Deus quando Ele encontra você. Esse é o alívio de Deus. Então eu quero terminar o meu sermão aqui dizendo que Cristo quer salvar você como aquela mulher. E tem um último slide que eu queria mostrar. Mostra aquele slide do Da Vinci, Alexandre, para terminar aqui, e depois nós vamos fazer a oração. Já que eu falei de moedas, de traição, de ser apostatado e fiel, coloque a mão na sua consciência hoje e pergunte-se um pouquinho. Está um pouquinho antes desse, viu? Está bem antes. Só ir subindo. Pode subir, porque eu vou te mostrar aqui. Vai subindo mais. Aí, volta isso. Coloque a mão na sua consciência e pergunte se você não está sendo um apóstata fiel. Você não teve seu nome cortado da igreja, você não é visitado pelos jovens da igreja, porque você não é ex-adventista. Só que você está aqui, mas seu coração está lá. Esse quadro, eu tive a oportunidade de ver esse quadro lá em Milão. Em Milão você tem esse quadro pintado na igreja de Santa Maria delle Grazie.
E o autor desse quadro é famosíssimo, Leonardo da Vinci. É um quadro da Santa Ceia de Cristo. Existe uma história relativa a esse quadro que eu não sei se é verdadeira ou não, mas eu queria contá-la para vocês. Alguns especialistas falam que quando Da Vinci estava pintando esse quadro, ele usava no seminário, isso foi colocado no refeitório do seminário, ele usava os adolescentes e jovens que estudavam ali, professores, para serem os modelos dos personagens da Santa Ceia. Um deles para ser Pedro, o outro João. Ele acrescentava barbas, cabelo comprido. E no final havia dois personagens que ele não conseguia retratar. Fácil, né? Quem seriam? Judas e Jesus. Onde ele encontraria alguém que emprestaria o seu rosto para ser Judas ou tão perfeito para ser Jesus? Até que um dia ele viu um jovem regendo o coro. Se fosse hoje, quem sabe seria um desbravador. Quem sabe seria você? Quem sabe seria um ancião da igreja, alguém da música. Ele ficou tão impressionado com aquele rapaz que ele falou: puxa, eu vou usar o rosto desse rapaz para retratar Jesus, que está bem no centro ali, ó. O rapaz no início não queria, mas de tanto insistir, na época renascentista ninguém pintava de cor, sempre usava alguém. Com base no rosto daquele rapaz ele pintou Jesus. Só que continuou frustrado, porque o quadro ainda estava incompleto, faltava Judas. Passaram-se vários anos, 8 anos. Da Vinci estava dessa vez em Roma, quando viu um homem sendo preso. E ele perguntou: o que aconteceu? Aquele homem vai ser morto. Por quê? Foi condenado à morte. Vive bêbado, dando trabalho para a polícia, e agora numa briga de bar ele matou ainda um funcionário, alguém da guarda militar. Um funcionário militar, alguém da guarda do governador. Como o governador era amigo de Da Vinci pensou: puxa, esse homem está condenado, é um moribundo, não é ninguém. Eu vou usar o rosto dele para pintar Judas. Não é ele que vai decidir, é o governador. Aquele homem ficou algemado vários dias diante de Da Vinci, enquanto, baseado no rosto daquele homem, ele retratava o rosto de Judas, que está aqui do lado. Judas está bem aqui. Quando ele terminou, o desespero daquele homem, olha para ele mais uma vez, era tremendo que Da Vinci interpretou assim: ele sabe que vai morrer. Ele falou: não preciso mais olhar, leva embora, não precisa. Olha para mim, você me conhece muito bem, olha para mim, Da Vinci, eu não preciso mais olhar, eu conheço, você vai embora. Ele falou: não conhece, ou não reconhece. Eu quero dizer quem eu sou. Eu estudei em Santa Maria delle Grazie. Há 8 anos, eu regia o coral daquele seminário. E você usou o meu rosto para retratar aquele que está ali na frente. Como eu falei com vocês, existe alguma dúvida sobre a procedência histórica ou não desse relato, mas o que importa é que os que a defendem dizem que o perfil do Judas é o mesmo rosto de Jesus. Uma coisa eu sei: se eu fosse um pintor renascentista, eu falei no início aqui do carinho de todos pelos desbravadores, os que vêm, alguns cuidando. Parabéns. De repente, se eu fosse um pintor como Da Vinci, eu poderia pintar o rosto de Jesus baseado no rosto de cada um de vocês. Só faço um pedido para terminar esse sermão: nunca permita que o seu rosto retrate Judas. Judas ganhou 30 moedas para trair o Senhor e não se sentia apostatado. Ele sentia que estava ajudando a Jesus. Cuidado. Há várias maneiras de estar apostatado que nem sempre demandam ter o nome cortado do livro da igreja. Não seja um apostatado fiel, porque Deus vomita os equilibrados. Que Deus abençoe você. Amém? Oremos. Amado Senhor, em nome de Jesus eu te suplico que nunca permitas, ó Pai, que nós venhamos a retratar o inimigo de Cristo. Se preciso for, Senhor, quebra os nossos ossos. Se preciso for, Senhor, machuca a nossa pele. Que o Senhor possa até ferir a nossa carne, se preciso for. Mas não permita que saiamos dos teus caminhos, Senhor. Não permita que estejamos apostatados dentro da igreja, preocupados talvez com o ritualismo legalista, mas destituído de conteúdo espiritual. Não permita, Senhor, que recebamos 30 moedas de prata traído do nosso Salvador. Queremos ser como aquelas viúvas, Senhor. Dar tudo que nós temos e somos, porque nós confiamos em Ti. Nos entregarmos à Tua graça e permitir que o Teu Santo Espírito nos use.
Perdoa as nossas faltas, Senhor, eu te suplico. E leva-nos de volta aos nossos lares, com a companhia dos teus anjos e a unção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.